Bom, primeiro, gostaria de te agradecer, Luiz, pelo convite e também a todos pela flexibilidade de mudança do horário. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou o Carlos Souza Júnior, natural de Belém. Estou em Belém agora, sou pesquisador social do Amazon. Estou completando 30 anos no Amazon, minha formação sou geólogo, formado pela UFPA, só que o Amazon mudou totalmente a minha carreira. Eu fui para a área geoespacial, a parte de análise espacial, geoespacial em inglês o termo, geralmente, mas eu fui para a área de AS e descobri que a gente não tinha mapas suficientes para analisar, e depois fui para o sensoramento remoto. Eu fiz o mestrado na Penn State University, focado muito na área de SIG, né, Sistema de Informações Geográficas, e aplicado a planejamento territorial, e depois decidi ir para a geografia, fazer doutorado em assessoramento remoto, fui para a Universidade da Califórnia, e aí eu trabalho com monitoramento de floresta. Então a gente tem um sistema de alerta aqui no Amazon, fazemos também outros tipos de monitoramento. Eu sou um dos co-criadores do Mapa Biomas, junto com o Tasso, e é uma rede fantástica, né, de pesquisadores que compõem o Mapa Biomas. Nós criamos o Mapa Biomas em 2015. Esse ano foi criado o Instituto IAMEP, que é o Instituto de Apoio ao Mapa Biomas, cresceu tanto. Então, o trabalho que eu vou apresentar hoje para vocês, de mapeamento e monitoramento de superfície de água, nasceu no Mapa Biomas. Eu decidi trabalhar com esse tema, vou contar um pouco dessa história, porque que eu ainda continuo trabalhando com uso da terra, floresta, mas o tema de água passou a ser um tema extremamente relevante aqui para a nossa pesquisa. E aí eu tenho uma apresentação aí de 1 hora que foi recomendado. Por favor, é uma conversa, não pode me interromper quando eu começar a falar, para tirar dúvidas, e vou estar aberto depois para a gente discutir sobre o tema que eu vou falar hoje, que vai focar especificamente no monitoramento de água. Prazer novamente estar aqui, e boa tarde para quem está chegando aí, já cumprimentei vários de vocês. Então, posso começar a apresentação? Vocês querem? Pode começar. Pessoal, só um aviso aqui, eu abri um fórum de perguntas e respostas, então vocês podem ir anotando as perguntas de vocês nesse fórum, que aí quando o Carlos terminar a palestra, a gente vai ler essas perguntas, e depois que a gente terminar as perguntas do fórum também, a gente vai abrir para perguntas via microfone mesmo, tá bom? Vocês estão vendo a minha apresentação? No modo sim. Tá tudo bem, estamos vendo. Pode começar, Carlos. Perfeito. Então, eu vou falar sobre esse projeto, uma iniciativa da rede Mapa Biomas, o Mapa Biomas Água. A apresentação ela está dividida nesses tópicos aí, vou dar um breve contexto para vocês. Aí vou falar da parte do sensoramento remoto para o monitoramento de água, qual foi o tipo de inovação que nós geramos, né, que permitiu avançar mais nessa questão do monitoramento. Aplicações que nós desenvolvemos no Mapa Biomas Água. A gente sempre é perguntado sobre os vetores de mudança. Esse sistema que nós desenvolvemos permite monitorar também as mudanças. Então, a gente já tem algumas hipóteses aqui que podem explicar as mudanças que nós estamos detectando. E temos uma estratégia de expansão também do projeto para a América do Sul. E eu vou também dar contexto. Tem um resultado que nós apresentamos, está publicado recentemente, nós apresentamos um webinário hoje sobre o monitoramento de geleiras andinas tropicais. Então, aí a gente abre depois para perguntas e respostas, como eu falei, podem me interromper, a gente está aqui para conversar também, né? Então, contexto, né? Ano passado nós tivemos uma crise hídrica bastante severa, né, que afetou a produção de energia, produção de alimentos também, abastecimento de cidades, afetou comunidades, afetou inclusive o turismo, né, em vários locais do Brasil. E é uma crise hídrica que, dentro do registro do mapeamento que nós fizemos de superfície de água, é a que levou a maior redução de superfície de água no país. Então, a gente, no Brasil, tem uma grande reserva de água doce do planeta. Nós temos 2/3 dessa água concentrada na Amazônia, essa água doce.
Temos um processo de alteração, né, dos ecossistemas aquáticos associado à questão de mudanças climáticas em curso, construção de barragens, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos um mapeamento de pequenas barragens aqui na Amazônia, detectamos mais de 50 mil. Pequenas barragens são aquelas barragens criadas para bebedouro de gado, né, para criar pequenos açudes nas fazendas aqui na Amazônia ao longo do arco de matamento. Isso não estava registrado. Então, isso também conta, né, não só as grandes barragens. Tem relatórios do PPC mostrando realmente que esse impacto da mudança de cobertura, na mudança da cobertura da Terra, aquecimento global e barragens estão impactando severamente esses recursos hídricos. Então, eu vou mostrar para vocês, né, o que a base de dados que nós geramos no Mapa Biomas conecta com essa questão, com essas questões e quais são realmente as evidências já de quais são os vetores que estão afetando diferentes regiões do Brasil e também tem os resultados para a América do Sul. Tá? Bom, eu já falei isso aqui. Ano passado teve uma cobertura jornalística muito forte, a imprensa, mídias sociais, né? Nós lançamos o produto do Mapa Biomas Água, tá? Então está nesse contexto inicial aqui, e teve uma redução de 16% da superfície de água em relação ao ano de 1991. Eu vou falar como é que a gente mapeou isso, tá? Falar da questão do sensoramento remoto. Quando a gente pensa em sensoramento remoto, tem várias classes de sensores. Eu trabalho principalmente com sensores ópticos, né? Trabalho na faixa do visível e do infravermelho. Não opero com os dados termais que estão disponíveis nesses satélites, principalmente na série Landsat. Eu foco nessa faixa do espectro. A desvantagem é que essa faixa de informação ela é bloqueada pelas nuvens, mas a gente tem hoje uma série de dados de satélite bastante densa que permite a gente recompor essas séries históricas. A gente consegue usar a informação útil do pixel. No passado, a gente descartava a imagem por nuvem. Hoje, se tiver informação no pixel, não estiver sendo bloqueada pela nuvem, a gente usa. E, para mapear a água, esses dados são muito úteis. Aqui eu tenho só um exemplo que eu trago da NASA, né, mostrando essa região do Mar do Aral, que teve uma redução significativa na superfície de água. Então, a gente consegue observar esse tipo de objeto, de alvo, né, que no caso são os corpos hídricos, com esses dados da série Landsat. Nós estamos concentrando aqui, nesse quadro à esquerda, mostra a história, né, dos vários sensores da série Landsat. A gente está concentrando a partir de 85, nós temos os dados mais robustos dessa série, mais densos, e então a gente decidiu, como linha de base para o Mapa Biomas, trabalhar a partir de 85. Então, de 85 em diante, já temos até o Landsat 9, que nesse quadro aqui estava planejado, mas ele já foi lançado, já está operacional e já temos dados. Teve uma revolução fantástica que permite esse tipo de trabalho, que é a disponibilidade desses dados pela NASA. Então, os dados estão disponíveis, e a segunda revolução fantástica foi ter capacidade para processar esses dados em larga escala, através de plataformas em número de computadores. Então, uma delas é a plataforma Google Earth Engine. Eu tive o privilégio de participar, junto com outros pesquisadores do INPE e da Europa e dos Estados Unidos, na concepção desse projeto junto com a Google. Então, isso aqui permite a gente trabalhar no Mapa Biomas. Eu trabalhei o tempo todo aqui no Amazon, grande parte da minha carreira, focado no mapeamento de monitoramento de florestas e uso de cobertura da terra. O tema de água ele era mapeado secundariamente, né? E existem bases de dados fantásticas que reconstruíram a série histórica de superfície de água do planeta, né? Na escala global, esses dados. O primeiro produto vem do Joint Research Center da Europa, e ela chama-se GSW, o Global Surface Water, está disponível, é aberto, e esses dados, assim, foram pioneiros, né, para entender essa dinâmica de superfície de água na escala planetária. Quando a gente pega esses dados e
e olha na escala de países, e aí tem vários artigos. Vou trazer um aqui para vocês, de exemplo, né? Esses autores, o Hendon e colaboradores, eles olharam a aplicação desses dados na região da Nigéria, e aí a gente tem aqui me ligando aqui, eu tenho que desligar esse celular, senão não vai parar. Tem algumas limitações desses dados. Por exemplo, nessa região desértica, pequenos lagos são muito importantes para que é uma fonte de suprimento de água. E eles não são mapeados. Tá? Então, tem uma limitação, ele subestima a ocorrência desses pequenos lagos. E isso é uma das limitações. Outra limitação que existe é para mapear ecossistemas aquáticos mais complexos, com vegetação e solos. Tá? Então, quando tem essa mistura de sinais de solo, vegetação, esses dados eles não conseguem capturar a superfície de água. Isso me chamou bastante atenção, tá? Porque eu trabalho com uma técnica chamada modelagem espectral de mistura de pixel. O Yusuke Shimamukuro, do INPE, na década de 70, desenvolveu modelos matemáticos para tratar isso. Teve pesquisadores da Universidade de Washington que trabalharam muito com isso. Eles foram os pioneiros para desenvolver essa técnica que permite decompor o sinal do satélite. O pixel, na essência, o pixel é a menor unidade de coleta de dados dos sensores remotos. Ele não é puro. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Ele geralmente tem uma composição de mistura. E esses materiais, eles vão gerar respostas que não representam necessariamente o material puro que a gente está interessado em mapear. E esse trabalho aqui, que eu trago, do Fischer, ele é bem interessante. Ele diz que o pixel pode ser uma snare and a delusion, uma ilusão, uma representação, um modelo que representa um alvo terrestre. E ele, na essência, é um sinal de resposta de reflectância, né? Você tem fótons sendo emitidos por esses alvos, que são coletados nos sensores, e esse sinal final é uma composição de todos os fótons que estão ali dentro do pixel. Então, nós temos informação de subpixel, né? Nós podemos ter elementos menores que o pixel, nós podemos ter, por exemplo, um prédio, uma construção, pode ter um lago muito pequenino dentro do pixel. Estou falando de pixel de 30 por 30 metros, tá? Do Landsat, que tem mistura. Esse fenômeno de mistura de pixel ocorre em qualquer escala, tá? Mesmo em dados submétricos, hoje você vai ter mistura de pixel também. E nós temos, às vezes, mais de um tipo de cobertura da Terra, 2 classes, 3, e a borda, aquele pixel está na borda. Tem essa variação de iluminação dentro do pixel, porque a iluminação que permite, né, que o fóton atinja o alvo e depois ele tenha a reflectância detectada pelo sensor, não é homogênea. E aí você tem sombreamento dentro do pixel, esse é um outro problema. E feições lineares. Então, isso é complicado. Quando a gente olha isso para mapear água, você pode subestimar ou superestimar a água, se você não tratar. Aqui é um exemplo de um artigo que mostra, né, o efeito dessa mistura de pixel na detecção de água. Então, essas áreas que estão em amarelo são pixels que têm água e outro tipo de material. Como tratar esse tipo de pixel, né, classificar corretamente, estimar corretamente a abundância de água no pixel. Então, essa é a técnica que eu uso para monitorar as florestas. Eu pensei, então a gente poderia aplicar essas técnicas para mapear água, para melhorar. Principalmente quando a gente considera esses tipos de ambiente. Né? Nós temos rios muito estreitos, nós temos irrigação de arroz, né? Nós temos lagos artificiais, lagos naturais também pequenos. Temos regiões como o Pantanal, que tem uma dinâmica de lagos intermitentes muito grande, com solo, vegetação. Né? Temos construções de represas, né? Com material artificial, e as bases aqui da Amazônia. Tudo isso são ambientes que têm água e que o produto global, geralmente, ele não consegue detectar bem nessas condições. E aí nós decidimos testar esse tipo de método. Nós testamos aqui na Amazônia primeiro. O resultado foi bastante satisfatório. A gente conseguiu mapear mais água do que a gente
estava mapeando anteriormente. Eu depois até puxo um outro slide aqui, que eu acho que eu não coloquei, que mostra a comparação desses produtos. Nosso produto versus o GSW mostra uma quantidade bem maior de superfície de pixel com água do que a gente obtém só com o produto do GSW. Mas o que é que a gente fez, né? Teve essa outra revolução que eu falei de capacidade de processamento de dados, que é a plataforma Google Earth Engine, que é utilizada pelo MapBiomas. O MapBiomas ele só consegue fazer o que faz porque tem essa capacidade, esse poder computacional do Earth Engine disponível. E é gratuito, tá? Para pesquisa, para universidades, para o terceiro setor. Tem uma versão comercial já, mas a gente utiliza a versão gratuita. Nós processamos, em média, mais de 5.000 cenas no Landsat. Uma cena cobre 185 por 185 quilômetros. Integramos todos os satélites, os dados são normalizados, a gente consegue tratar o dado normalizado e comparar esses dados. Ele já é pré-processado, essa é uma outra vantagem. Há 20 anos atrás, a gente tinha que fazer todo o pré-processamento do dado. O dado não vinha pronto para análise, hoje já tem o dado pré-processado, uma qualidade muito boa. Nós olhamos o período de 1985 a 2020, os dados de 2021 já estão atualizados na plataforma e aplicamos essa técnica de mistura de pixel para decompor o sinal do pixel e classificar a água. Eu vou falar um pouco como é que a gente trabalha e usa um algoritmo de random forest também, que é aprendizagem de máquina, para mapear. Então, só que passando rapidamente um exemplo, né, aqui na região Santarém, temos à esquerda o Tapajós, depois aqui confesso com o Amazonas, e é uma composição colorida do Landsat, típica, né, combinando a banda do infravermelho médio, shortwave infrared, tem o NIR, que é o infravermelho próximo, e a banda vermelha dessa composição colorida. E ao lado, no meio, tem a decomposição do pixel em componentes de solo, que está no canal vermelho, vegetação, está no canal verde, e o NPV é a vegetação não fotossinteticamente ativa. São os galhos de árvores, troncos de árvores, a vegetação seca, que é bem diferente do sinal de solos. Quando a gente junta tudo, você pode observar que a água ela fica toda com essa tonalidade escura, né? Na reflectância aqui ao lado, a gente vê até diferentes tipos de água. Mas o objetivo aqui é ter condições de realçar mais o sinal da água. E a água ela absorve muito a radiação eletromagnética, então a gente tem um componente no modelo que chama quanto tem de sombra dentro do pixel, ou seja, ausência de reflectância. Então, a água ela tem uma componente de sombra muito alta, que de fato é a ausência de reflectância, uma reflectância mais baixa. É por isso que fica escuro. E ao lado direito já é o mapa que a gente consegue produzir a partir da informação do subpixel. Nós usamos regras, eu não vou entrar no detalhe aqui da classificação, mas a gente usa regras de lógica fuzzy para separar, criar limiares de separação. Então, o pixel que está dentro desse limiar, né, acima de 65% de sombra, acima de 10%, e nesses intervalos aí a gente quer também eliminar aquela borda de nuvem, tem sombra, a gente quer eliminar. Então, por isso que a gente usa nuvem também, percentagem de nuvem no pixel. Se passa nesse critério, a gente detecta como água. A vantagem é que esse é um método que é bastante consistente, a gente consegue aplicar em toda a série histórica. A gente não precisa calibrar para cada região, porque os dados são bem normalizados. Seguindo aqui, então, nós processamos todas as imagens, depois a gente reconstrói, a gente faz uma estimativa para o mês de superfície de água, então a gente consegue estimar se naquele dado mês tem ou não água no pixel. E aí nós temos uma série mensal, e a partir da série mensal a gente pode escolher um critério para saber qual é
a situação da água no ano. Então, aqui tem alguns exemplos. Eu posso dizer, olha, eu vou chamar de água tudo que tem pelo menos mais de 3 meses detectado como água no ano. Pode usar 6 meses ou então 9 meses. Depende do critério, a gente deixa para o usuário decidir. A gente sabe que alguns estudos precisam monitorar corpos d'água efêmeros. Então, a gente dá essa flexibilidade para o usuário saber onde é que tem aqueles corpos que não são perenes, e também para diferentes períodos do ano. Você pode olhar no período seco, no período de chuva, que no caso da Amazônia interfere bastante o resultado. Mas, no final, nós detectamos todos os pixels da série histórica, construímos uma série mensal e podemos inferir o que está acontecendo no mês. Tá? No caso do MapBiomas, na análise que nós fizemos, nós consideramos água tudo que pelo menos 6 meses foi detectado como água na série anual, para cada ano. Depois disso, a gente quer separar esses corpos d'água em corpos naturais e antrópicos. Então, a gente segmenta essa classificação de água e não água, que é uma classificação binária, e cada pedacinho desses segmentos, que aparece aqui no slide, a gente usa a série histórica para caracterizar esse segmento. Então, a gente, quando foi a primeira ocorrência na série histórica que aquele segmento foi classificado como água, quando foi a última ocorrência, qual é a frequência total da série histórica? Nesse caso, nós tínhamos 420 observações no período analisado. Então, qual foi a frequência total de água? A frequência anual, a média da frequência anual. Então, a gente coleta uma série de atributos temporais, de estatísticas temporais desses segmentos, e cada segmento tem uma tabela de atributos bem densa. Nós usamos aprendizagem de máquina, nós treinamos dizendo, esse aqui é corpo de água de mineração, aqui é um corpo d'água natural. Então, a gente tem várias classes aí, eu estou apresentando quatro classes, reservatórios, hidrelétricas, e essas propriedades a gente diz no algoritmo de aprendizagem de máquina onde estão esses pixels, e ele classifica o resto da base de dados. Então, a gente consegue separar, não somente mapear a superfície de água, mas também dizer o tipo de corpo hídrico que a gente está tratando. Isso é muito importante, eu vou mostrar lá na frente por que a gente precisa fazer esse tipo de coisa também. Então, essa parte do sensoramento remoto, que é a parte que, assim, eu trabalho há muito tempo, se vocês precisarem depois, eu posso mandar os códigos, tem literatura, tem artigos que a gente já publicou, quem tiver interesse em particular de aprender mais sobre isso, eu posso encaminhar a literatura. Eu vou mostrar agora como a gente analisa esses dados, o que esses dados revelaram, né, sobre esse mapeamento de superfície de água no Brasil. Então, bom, primeiro a base de dados toda está disponível na plataforma, o link está aí, eu vou mandar essa apresentação para vocês também, tá? Vou enviar aqui o documento com a permissão de gravação. Gabriela, eu vou mandar essa apresentação. Então, tem um link, a plataforma, dá para acessar direto pelo mapbiomas.org. É um pouquinho, não é tão direto, tem que navegar lá e achar o link, mas dá para pegar diretamente por esse link aqui que eu coloquei. E nós temos um sistema de busca inteligente, a gente pode fazer pesquisa territorial, a gente pode fazer, nesse caso territorial, por país, por estado, por bioma, por município, por área protegida. Nós temos uma novidade, nós linkamos a nossa base de dados com a base de dados de reservatórios cadastrados na Agência Nacional de Água, que é uma parceria que a gente está desenvolvendo com a ANA, e é possível também pesquisar os reservatórios. Já está disponível lá na plataforma. Então, se você sabe o nome do reservatório, ou se você sabe, é uma espécie de CPF do reservatório, é um código identificador do reservatório único da Agência Nacional de Água. Se souber isso, você consegue achar na nossa base de dados. Eu vou até falar depois sobre a aplicação disso, que nós estamos em parceria com a ANA desenvolvendo. Então, essa busca inteligente, ela facilita bastante esse processo. Eu até queria ressaltar que nós tivemos no projeto
processo de design thinking. Nós convidamos potenciais usuários de diversos órgãos, várias partes do país, para entender como é que eles gostariam de ter acesso a essa base de dados. Então, esse dashboard, ele é a nova geração, uma nova geração de dashboard que o Marco Demos está criando, que já, no seu processo de criação, teve a participação de potenciais usuários em oficina de design thinking. Eu, até depois dessa experiência, não quero mais fazer nenhum tipo de dashboard, projeto dessa natureza, sem ter design thinking envolvendo os stakeholders, os usuários no processo. Muito, muito importante isso, se a gente pensa em aplicação para impacto. Que tipo de dados estão lá disponíveis? Eu vou mostrar depois, mas só vou ilustrar, só vou listar aqui. Superfície de água, que eu já falei, depois a gente calcula as transições, que aqui variou. Podia até fazer uma demonstração ao vivo aqui, mas eu vou focar na apresentação, depois a gente entra no dashboard, se der tempo. A gente fez análise estatística de tendências, usando métodos estatísticos para saber se a tendência Tem áreas que localmente teve aumento na superfície de água, construção de reservatórios, por exemplo, de hidrelétricos. E tem áreas que a maior parte tem sinais de perda de superfície de água. E, obviamente, os corpos hídricos, né? Nessa versão está na versão beta, e a gente está sempre aprimorando esse componente. Eu falei da integração com os dados da ANA. Como é que está o tempo aqui para eu não alongar muito também. Então, o resultado, nós lançamos a plataforma no passado, em agosto. Nós mapeamos superfície de água, 2% do território, equivalente a 2% do território nacional, tá? 16,6 milhões de hectares, equivalente ao estado do Acre, 4 vezes o estado do Rio de Janeiro. Então, considerando o Brasil num contexto global, né, que as estatísticas apontam que é o sexto, o Brasil ele possui 6% da superfície de água do planeta, 12% do volume de água doce, e está confinado em 2% do nosso território nacional. Então, uma área extremamente sensível a mudanças, uma área super estratégica que a gente precisa cuidar muito aqui no Brasil. E apesar de ser abundante, nós estarmos bem no ranking global, a gente sabe que ela ocorre uma porção limitada do território. E aí, olhando a série histórica anual, né, nós tivemos o maior pico de superfície de água em 91, quase 20 milhões de hectares, e essa tendência depois, algumas variações, depois uma tendência de redução. Alguns picos têm a ver com crescimento, construção de reservatórios, né, principalmente para hidrelétricos. Mas a tendência aponta para uma redução, né, nessa superfície de água de quase 16%, equivalente a 3,1 milhões de hectares. Tá? E, bom, tem várias causas, eu vou falar um pouco. Né? Pode estar vinculado a crescimento global, pode estar vinculado à questão de construção de represas, muito barramento, né? Não só esses grandes reservatórios, mas principalmente em fazendas. Esse é na literatura científica, tem poucos estudos nessa área, já apontam assim, que isso precisa ser mapeado, porque a construção é discriminada, não tem, a maioria das vezes, uma regulação ambiental, apesar de ter lei, mas não é botado em prática, não só no Brasil, tá? Então, esse é um problema que está sendo apontado já de alguns artigos que falam que esse é um fenômeno que precisa ser monitorado, essas pequenas represas. Então, a análise estatística, que nós usamos um método para séries temporais, aponta realmente que esse sinal, aí usando a série mensal, não é anual, uma tendência no país de redução. Só que, assim, não é exclusivo de um ou outro bioma. Todos os biomas estão sendo afetados. Então, essa é a primeira informação assim, que a gente precisa... na Amazônia, onde nós começamos esse estudo, né, tem uma redução de 10% da superfície de água. Caatinga teve uma oscilação muito grande aqui, teve esse pico aqui, muita construção de açude, né, os especialistas da mapeamos Caatinga estão investigando isso, né, mas se a gente olhar os corpos naturais apenas, vai ver uma tendência de redução lá. A Mata Atlântica é um sinal meio assim, difícil de interpretar, mas no final da série tem uma tendência de redução. Tá?
Pampa, mais ou menos estável, mas também com oscilações. Pantanal, que é assim, bastante assustador, né? A maior área úmida do continente. Então, a região do Chaco, né? O Pantanal faz parte dessa região, tem essa tendência de redução. A gente detectou no Brasil 68% de redução. Então, Cerrado, uma coisa mais estável, uma redução menor, mas lembrando que grandes rios, né, importantes do Brasil têm as suas cabeceiras no Cerrado. Então, a gente precisa também olhar esse bioma com bastante cautela, né, avaliar o impacto. Eu vou mostrar algumas coisas já que a gente está olhando para água subterrânea, né, principalmente para a agricultura. E os estados, nós temos estatísticas de rankings, de quais estados que estão em posição mais crítica, né? A gente tem o Mato Grosso e Roraima, né, que tiveram uma redução significativa na superfície de água. Dá para ver na escala municipal também esses rankings. Eu vou falar agora da fase que nós estamos no Mapa Biomas Água. Então, nós estamos muito focados em, primeiro, continuar esse mapeamento, né, para manter a série histórica atualizada. Então, como eu falei, já tem os dados de 2021. Esse semestre, a gente já deve ter o dado atualizado mensalmente. Então, não vai esperar terminar o ano. A gente só está fazendo ajustes no método, porque a série histórica mensal e anual é estimada quando a gente fecha o ano. Então, a gente está vendo como é que a gente trabalha essa estatística para ter uma estimativa preliminar que seja confiável. Então, a ideia é ter mensalmente atualizada a base de dados. Mas a gente está pensando muito em aplicações. Para isso, a estratégia é formular, né, parcerias. Então, algumas aplicações que têm sido demandadas: monitoramento de inundações. Até um pouco frustrante, porque quando tem... Eu não gosto assim, tem inundação, é catástrofe, né? Muito ruim para o país, mas a gente olha logo como é que esses dados estão respondendo. Então, os dados óticos não são muito bons para monitoramento de inundações em tempo quase real, porque geralmente pode ter nuvem, né? Às vezes é muita chuva, né? Que gera esse problema de inundação. Aqui foi uma represa no município de Paragominas, 300 quilômetros aqui de Belém, no nordeste do Pará, que rompeu, uma represa que alagou inundou grande parte da cidade. Tá até uma área que foi revitalizada, teve um prejuízo muito grande, né? Toda a construção, a revitalização de uma região que chamaram de um parque verde lá do município, foi afetada. Então, isso é uma demanda legítima, né? E para isso a gente vai usar radar. O radar ele responde melhor em condições adversas, ele consegue detectar quando tem água, o radar não tem retorno, então a ausência do sinal já indica, né, uma região que pode estar afetada por inundações. A gente vai usar principalmente radar e combinar com que se tiver condições de usar o ótico junto com o radar, mas está em desenvolvimento esse tipo de aplicação. Aqui, processo de eutrofização de represas, de lagos, né, é um problema sério. Aqui a represa Bilha, em São Paulo, vocês devem estar acompanhando mais de perto, de vez em quando tem esse problema de floração de algas, né? Então, tem um aplicativo já no Hortend, liderado pelo professor da Universidade de Pelotas, Felipe, que desenvolveu o aplicativo. Nós já estamos agora, assim, nesse processo de aproximação, discussão, para integrar, né, com a plataforma Mapegamas Água, o método de monitoramento de floração de algas. Isso é uma aplicação também extremamente relevante e pode ter, né, várias causas, né? Sobrecarga de fertilizantes, né, nesses lagos. Tem também aumento de temperatura que pode desencadear esse tipo de crescimento de algas. E a aplicação é o AltMap, tá? Tem uma publicação científica já. Ele foi calibrado com dados de campo. A gente também, assim, não pode fazer tudo só com sensoriamento remoto. Então, tem que ter campo também. Nesse caso, quando a gente está inferindo qualidade de água, a gente precisa desses dados. E nós estamos buscando, geralmente, esses dados de qualidade de água estão disponíveis nos órgãos estaduais do meio ambiente. Então, parceria com esses órgãos, né, discutir integração, a maioria desses dados eles deveriam estar públicos, né? Então, uma coisa que o Mapa Biomas pode fazer
é facilitar o acesso a esses dados. Mas o trabalho que o professor Felipe está fazendo é fantástico e tem potencial para escalar. Tá? E com esse cadastro dos reservatórios da ANA, a ideia é que a gente consiga ter capacidade de fazer esse tipo de monitoramento, né? O risco, né, de eutrofização, inclusive, modelos para prever isso, para o controle de qualidade de água. Outro problema que vocês devem estar acompanhando, né, tem uma proliferação muito grande de garimpos. Garimpos sempre teve problema social e de impacto ambiental aqui na Amazônia, com a questão de poluição por mercúrio, mas está um boom de garimpo aqui na região e a gente tem um mapeamento desses garimpos e, obviamente, a questão é como é que a gente monitora, né? Dá para ver plumas de sedimentos, né? Que saem dessa região de garimpo. Teve recentemente um problema em Santarém, na região de Alter do Chão, que é uma região belíssima, que foi afetada e afeta o turismo, afeta também a qualidade de vida. Já tem as populações locais que vivem próximo desse garimpos com alto índice de mercúrio, né, no corpo. Então, isso é detectar onde estão as fontes, né, desse tipo de poluição e fazer um monitoramento. Como eu falei, precisa de dados de campo. Para isso, a gente está conversando com a SOS Mata Atlântica, que faz parte também do Mapa Biomas, para aplicar o método que eles têm de coleta de dados, vários indicadores de qualidade de água. Eles já estão fazendo em 17 estados do Brasil, e a gente está vendo a possibilidade de ampliar. E uma das áreas, algo que nós temos interesse de fazer o mapeamento, monitoramento, são os garimpos. E isso envolve a participação das comunidades locais. É importante, tem mais de 3 mil voluntários hoje na rede da SOS Mata Atlântica que faz esse monitoramento da água. E, como eu falei, a gente consegue mapear já isso. Então, o MapBioma já tem essa informação, inclusive algoritmo de inteligência artificial que detecta os garimpos, é liderado pela Solved, uma das parceiras do MapBiomas. E agora a questão é focar no monitoramento desses poluentes e risco para a sociedade. Outra aplicação é tentar entender esses vetores de mudanças, né? Então, uma possível causa é a mudança climática. Então, esse é o trabalho que eu fiz em parceria com o José Marengo, cientista renomado, faz parte do PCC, e fui convidado para trabalhar com ele para a gente olhar essa questão da relação da mudança climática com o uso e cobertura, do uso e cobertura da terra na Amazônia. Saiu um relatório, e o estudo foi tão denso que a gente o Marengo decidiu submeter para a Frontiers, foi publicado. E, assim, a mensagem principal, né? Primeiro, o verão amazônico está ficando cada vez mais longo. Então, esse gráfico aqui mostra, aqui no centro, a extensão do período de seca, né? O verão amazônico. E ele geralmente começa em maio, né? Termina em setembro, mas essa linha amarela mostra a tendência de aumento, né? Desse período. Os verões estão, em média, 15 dias mais longos agora. E, aliado a isso, tem aumento gradual da temperatura na região. Então, isso é agravado pelo desmatamento, né, que muda o balanço de energia da região, e isso cria condições de probabilidade, né? Aquelas queimadas usadas para limpeza de pastagem, elas podem escapar e queimar florestas. Vocês devem ter também acompanhado no noticiário. Então, esse efeito do clima que eu estou falando aqui, ele é um efeito que a gente consegue até medir diretamente. Está tendo mais queimada, a gente consegue detectar pelo satélite. Mas a pergunta que eu fiz depois desse trabalho, e foi que me chamou a atenção, de fato, para começar a trabalhar com o tema de água. Qual é o ecossistema na Amazônia que poderia estar mais afetado, né? Esse é o ecossistema que estivesse não próximo dessa fronteira do desmatamento. E aí eu comecei a olhar a questão da água nas várzeas. Então, eu fiquei, à primeira vista, muito assustado com esse resultado aqui, né? A gente publicou no Water Journal, ele mostrando, esse foi o primeiro estudo do MapBiomas Água, tá? Ele publicou em 2019. Logo depois daquele artigo lá, que eu mostrei anteriormente, dessa síntese, né, do clima e mudança climática. Então, essa curva, ela mostra a tendência de superfície de água nas várzeas,
da Amazônia no período do verão, no período que vai, a gente mediu de junho até outubro, a gente estabeleceu essa janela de tempo, né? E mapeou, né? E a superfície de água na Amazônia tem reduzido, e quando a gente olha nos mapas, é onde tem as várzeas, e aquelas várzeas que estão distantes dessa fronteira do desmatamento, aquelas deltas, megadeltas de Roraima, ali ao longo do Rio Preto, na fronteira com Amazonas e Roraima, tem um megadelta, aquela região é várzea, e o sinal de água reduz no verão. E, mais recentemente, hoje, eu estava conversando com os professores antes aqui da minha palestra, que nós tivemos um webinário, o MapBiomas Água já está expandindo, tem um MapBiomas Network, né? O MapBiomas já está na Indonésia, já está na Panamazônia, e o tema de água já está sendo escalado também. E o primeiro produto desse processo de expansão do tema de água no continente sul-americano foi o mapeamento das geleiras andinas tropicais, liderado pelo Efraim Caio, que é do Instituto Bem Comum, fez o mestrado dele na Universidade Estadual de Feira de Santana, eu participei da banca, eu dou aula, inclusive, na pós lá, e o Efraim liderou esse mapeamento que a gente publicou, tem vários pesquisadores que contribuíram, mas a mensagem principal é a seguinte: essas geleiras elas estão retraindo. Tem uma retração de 42% da superfície de água, desculpa, de gelo. E foi até interessante que um glaciólogo mostrou hoje no slide. Gelo igual a água, né? Então a gente sabe que é água também. Então, essas geleiras, elas estão em regiões com assim, um pequeno impacto antropogênico, né? Tem comunidades que vivem já há muitos anos nessas regiões, em harmonia com esse ecossistema andino, que é bastante isolado. E a única explicação para a redução dessa superfície de gelo nessa região é o aquecimento do planeta. Então, essa é outra evidência que a gente está revelando aqui. Então, tem sinais precoces, né, desse impacto do clima no planeta. Já teve o trabalho das várzeas da Amazônia, tem um trabalho agora dos glaciares, das geleiras dos Andes, e tem um trabalho que a gente está focado no Pantanal, que é uma área crítica, a gente quer entender o que está acontecendo, né, para o Pantanal estar secando também. E o uso da terra é um tema que a gente precisa avançar mais. A gente está estudando a literatura, vendo a relação do uso da terra com água. Estou quase acabando, acho que eu consegui fazer uma hora de conversa aqui, a apresentação. Mas a gente sabe que tem uso para produção agrícola, muita água, né? Insumo importante para a produção agrícola. O Brasil é um país que tem uma produção agrícola significativa. A gente precisa entender também a questão de qualidades, esses efluentes. A gente sabe que o uso de agrotóxico, de fertilizante, ele vai contaminar os rios, né, o lençol freático também. A gente precisa proteger as cabeceiras de rios, as APPs, as áreas de preservação permanente, florestas ripárias, né? O desmatamento ele aumenta esse escoamento superficial, então você tem menos tempo da água, né? A vegetação consegue segurar mais água, então menos tempo da água na superfície, vai ter evaporação e ela vai escoar, então vai ter menos água filtrando. Então, entender o balanço hídrico, né? Em relação às mudanças nas coberturas da terra, é uma agenda importantíssima, que, aliado à questão do clima, pode amplificar esse efeito de perda de superfície de água. E com o aquecimento global, né, o uso da terra gera mais emissões e tudo mais, pode ter um efeito cascata também, acelerando o degelo nos Andes. E, nesse sentido, sim, até os estudantes que nos assistem aqui, eu estimulo vocês a explorar essa base de dados. Foi o que a Maria Fleury, que é brasileira, terminou o curso
de Engenharia Civil e Meio Ambiente na Universidade de Princeton, ela usou a base de dados do MapBiomas, né, que está em azul aqui, essa área histórica, para a região da bacia do São Francisco, tá? E olhou a questão da dinâmica do uso da terra nessa região. Então, tem soja, tem muita irrigação, né? Tem muito pivô central para irrigação. Ela entendeu essa dinâmica e ela conseguiu usar dados de gravimetria do sensor satélite GRACE, que consegue medir o fluxo gravimétrico e inferir que se tem água subterrânea. Então, é uma técnica muito sofisticada para chegar nessas medições, só dá para funcionar em bacias de larga escala. E aí ela mostra que a série do GRACE é mais curta, né? Mas ela mostra que tem uma correlação. Então, onde está tendo redução de superfície de água, apontado pelos nossos dados, tem redução também de água subterrânea. Então, está tudo conectado. Então, nessa fase do MapBiomas, nós estamos querendo avançar também para o entendimento do impacto de uso, né, de recurso hídrico nas águas subterrâneas. E também no impacto da redução de precipitação, que tem a ver com o clima, nas águas subterrâneas. E a ideia agora é pegar várias megabacias, né, dividir o continente em classificação de bacias de larga escala, e ter as medições do GRACE para fazer a correlação com os dados do MapBiomas também. E além disso, com a integração das bases com as bases de dados da ANA, a gente quer entender o consumo, né, de água pelas outorgas, né, que são as licenças para uso de água. E com isso a gente construiu um modelo para estimar melhor o impacto da água, não só na superfície, né, mas como um todo. E entendendo também o uso, né, o consumo dessa água pela indústria e pela agricultura. A ideia é que a gente avance no Brasil. Uma boa notícia é que já foi feita a integração de bases de dados de água no âmbito do tratado. Tem a TCA, uma organização que congrega os países amazônicos, que demandou esse tipo de análise. Então, já tem uma solução desenvolvida pela Geodat, que faz o nosso dashboard, e integra também as bases de dados das agências nacionais de água dos outros países. Então, é possível escalar isso também para a América do Sul. Então, é bastante ambicioso. E voltando aqui, mensagem para os alunos: explorem essas bases de dados nos seus TCC, nas suas pesquisas, que vocês podem. A Maria ficou fascinada com o tema e ficou feliz, ela graduou e ela deve se envolver num projeto, tá, lá em Princeton, que vai escalar aplicações, né, de monitoramento de água subterrânea também, e envolvendo a questão de irrigação. Para concluir, esse é o plano de expansão que nós estamos em curso, já está operacional no Brasil. Nós fechamos a parceria já na Panamazônia com a RAISG, a Rede Amazônica de Informação Socioambiental já referenciada. O Amazon faz parte dessa rede, é um trabalho brilhante que a RAISG faz. Tem a CIAT, que é uma instituição global, com sede em Bogotá, que faz parte também da iniciativa para mapear, para expandir o MapBiomas Água para a Panamazônia. E no Cone Sul vai envolver Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Nós estamos bastante avançados com formulação de termos de cooperação técnica com parceiros. Geralmente a gente identifica o parceiro, passa nosso pacote tecnológico para aplicar em uma área de interesse deles de teste, desenvolve um protocolo para avaliação, discussão, e se der certo, a gente avança. Obviamente precisa de financiamento, né? Tem instituições interessadas em apoiar, como a rede WWF Global e fundações, e a gente, com isso, pretende, em 2 anos, estar com um monitoramento cobrindo todos os países da América do Sul e aplicar, né, usar esses dados nas questões que eu apresentei para vocês, para o melhor entendimento do problema da dinâmica de água, efeito, impacto do aquecimento global, uso da terra, consumo dessa água. E, para encerrar, assim,
como eu falei, são poucos anos em relação ao trabalho que eu faço com desmatamentos. Essa é uma coisa que começou em 2018 para mim, mas eu vejo que tem um poder de alcance com a sociedade muito grande, porque a água afeta várias coisas, né? Afeta diretamente a nossa vida. Então, a gente precisa para consumo, para produção de alimento, para produção de energia. E isso, a gente viu que aumentou o interesse muito grande sobre esse tema no Brasil, com as crises hídricas, infelizmente, despertou, mas também é uma oportunidade para apontar para soluções, né, para problemas, né, que estão sendo detectados. A gente precisa ter estratégias de políticas públicas para mitigar esses problemas e adaptação também, em alguns casos. Obrigado pela atenção. Estou aberto aí para discussões, debate aí com vocês. Carlos, muitíssimo obrigada pela aula, foi super legal. Cadê ele? Fugiu. Capaz... Terminou e foi embora. Acho que ele foi fechar a apresentação. Caiu junto com a apresentação. Vamos aguardar ele voltar. Voltou! Você está mudo, Você está mudo. Você tá mudo, Carlos. Falha técnica. Eu apertei errado aqui. Não, imagina, acontece. Eu estava agradecendo você pela aula, que foi super interessante, embora deprimente, né? Mas a gente já está acostumado com esse tipo de... Carlos, eu vou então pegar as perguntas do fórum primeiro, depois eu vou abrir para perguntas orais mesmo, tá bom? Perfeito. No fórum não tem até muitas perguntas, tem uma minha que eu vou rolar por enquanto. Então, tem uma pergunta aqui do Marcos Vinícius, que diz assim: como construir uma hidroelétrica diminui a superfície de água? Alagar uma região para represar e construir a usina não deveria aumentar ou manter a superfície? Bom, no local do reservatório vai aumentar. Agora, vai haver mudança no fluxo hídrico. Então, você vai ter menos suprimento de água, né? Jusante. Então, você vai ter impacto. No caso de Belo Monte, tem uma rede bem complexa de rios, né, meandrantes lá. Tem rio que secou totalmente, teve desvios, né, de curso d'água que secou. Agora, obviamente, na área do reservatório aumenta. Aí você tem que olhar as pequenas barragens, ela tem também esse outro tipo de impacto. O problema com os reservatórios é o seguinte: eu estou aprendendo muito sobre esse tema agora, e os técnicos da ANA, assim, são fantásticos, os caras são muito bons. Eles estão medindo a evapotranspiração dos reservatórios. Então, com o aumento da temperatura, você tem um espelho d'água muito grande, você vai ter mais superfície de água, né? E você vai ter mais água evaporando. Então, isso afeta o balanço hídrico. Então, é uma coisa que a gente precisa estudar. Então, você olhar a bacia, que aquele reservatório se encontra, para você poder avaliar o impacto geral da construção daquele reservatório, daquela barragem, na bacia também. Tá? Então, em suma, a superfície de água no reservatório aumenta, mas isso pode afetar o curso d'água, em algumas regiões vai reduzir, em alguns dias pode até secar, como aconteceu em Belo Monte, e você pode ter um balanço hídrico também com destro, porque você vai ter mais evapotranspiração, porque tem mais água no espelho d'água, na superfície bem maior, no reservatório. Tem uma pergunta do Matias. Matias, você não quer fazer você mesmo uma pergunta? Tudo bem, Carlos, obrigado pela palestra, muito interessante, muito bom recurso, não sabia que estava tão avançado, mapeou umas águas, já vou usar já. Legal. Mas eu tenho duas perguntas, na verdade, vou aproveitar. A primeira é sobre, essa que está aí, é sobre resolução. Por exemplo, qual hoje é o limite de resolução? Por exemplo, uma lagoa, até que tamanho ela consegue ser identificada? Se você pudesse falar um pouco mais sobre isso. A gente considera meio hectare. E, assim, eu não mostrei, eu tinha tantos slides aqui, eu fiquei com medo de
bombardear muita coisa. Eu posso mandar o artigo depois. Na Amazônia, nós mapeamos um número absurdo de represas e fazendas, pequenas represas, né? Eles fazem para bebedouro de água, de gado, desculpa, para açude, né? Para consumo de água, também para irrigação. Então, meio hectare foi o limiar que a gente conseguiu calibrar, né? E usou também imagens de alta resolução para validar esse resultado. Então, e esses dados não estão nas bases oficiais, não fazem parte das bases oficiais dos reservatórios cadastrados na Agência Nacional da ANA. Para você ter uma ideia, Matias, a Agência Nacional de Água tem cerca de 270 mil reservatórios cadastrados. Eu estou falando de 50 mil represas que a gente detectou na Amazônia, no arco do desmatamento, não estão na base de dados. A gente não sabe como é que vai usar, se a ANA tem interesse de explorar esses dados, né, se vai cadastrar, mas é um problema de controle ambiental, porque não tem licenciamento para criar isso. Isso afeta também drasticamente o curso hídrico, né? E são pequenos rios que a gente está falando aqui. E a gente consegue hoje fazer download dos shapes contendo tudo isso ou não? Pelo Map Biomas mesmo dá? Sim. Tem dois tipos de estrutura de dados. Os mapas de superfície de água estão no formato raster, matricial. E aí você vai conseguir baixar por pedaço, porque não dá para baixar a base de dados inteira. E os reservatórios, corpos hídricos, que vem a partir, que é um subproduto, né, que vem a partir do mapa de superfície de água, é vetorial. Esse está numa versão beta ainda da plataforma, a gente deve atualizar para a versão final em 2, 3 meses, mas se você tiver interesse, a gente pode mandar. Eu não tenho certeza se esse beta está disponível para download, pode até ser que esteja, com uma nota de precaução lá. Mas se você tiver disponível para algum território, para toda a região, me avisa que eu te mando o link para vocês baixarem. Mas são duas estruturas, tá? E tem as estatísticas que estão atreladas a esses corpos hídricos, que no caso, por exemplo, da ANA, o interesse deles é ter uma estatística por reservatório cadastrado, que a gente já está conectando com a nossa base, da superfície de água mensal, para os modelos de evapotranspiração deles, porque eles querem estimar a evaporação líquida do reservatório. Eles têm uma modelagem, tem um modelo hidrológico para isso, de balanço de energia também, mas eles precisam da superfície de água como parâmetro, então o mapa de biomas vai alimentar o modelo deles. Então, só para vocês terem uma ideia de que a nossa integração ela pode ser também feita via API, né, esses programas de computadores que comunicam entre si as bases de dados. Legal. A segunda pergunta que eu tinha é menos técnica. Eu vi há um tempo atrás, logo durante a crise do Pantanal e as duas crises sucessivas do Pantanal de queimadas, né? Uma reportagem sobre a relação entre as mudanças no uso do solo na região do Planalto e isso alterando o regime de cheias na parte mais plana do Pantanal. Isso já é bem estabelecido? Ainda é uma hipótese ou já tem estudos? Você saberia dizer? Bom, tem algumas evidências, né? A gente está ainda... Bom, nós fizemos uma espécie de diagnóstico agora. Estou falando do lado do mapa de biomas. Tem alguns estudos, alguns especialistas que estão olhando essa questão lá da dinâmica do uso da terra e o impacto no sistema, no ecossistema aquático como um todo. Mas, inclusive, a gente vai ter uma reunião do Mapa Biomas lá no Pantanal daqui a 2 semanas. Vamos ter até um momento para ir a campo. Mas não tem nada conclusivo. Tá? E, no caso, assim, é até interessante essa tua pergunta, porque a gente precisa ter especialistas locais, né? A gente está detectando muita coisa, vendo as mudanças, mas a gente não entende quais são as causas. Então, aí a gente recorre aos especialistas locais, e tem muita gente que está fazendo trabalho de campo. Tem estudos de dinâmica hídrica com dados de satélite diários, da Planet, em escalas menores. Então, isso tudo tem muita coisa para ser explorada. Agora, tem muitas hipóteses, né? Acho que a ciência, né, da dinâmica de água,
no Brasil, ela pode avançar bastante. E precisa campo, tá? Principalmente a parte, se a gente quiser avançar na qualidade de água também, tem que ter muito campo. Então, por isso que a gente quer montar as redes colaborativas para a coleta de dados no campo também. Legal, obrigado. De nada, obrigado pelas perguntas. Carlos, Jolie quer falar? Saiu hoje, pelo menos na imprensa, a repercussão do trabalho de vocês na relação entre o aumento de frequência de queimadas e a diminuição das geleiras, num percentual extremamente alto, né, de 42%. Dá para a gente imaginar que geleiras também tenham um ponto de não retorno, quer dizer, um ponto onde o sistema colapsa como um todo e não, mesmo que você deixe de ter a queima com tanta frequência, isso não vai se recuperar. Bom, Gê, excelente pergunta. Essa questão da carbono negro que eles colocaram, né? Dentro do nosso grupo, eu prefiro tratar ainda como hipótese, tá? A gente colocou na discussão do artigo, tem algumas evidências locais que afetam o balanço de energia. Então, quais são as evidências que tem? Que a fuligem, ela vai depositar em algumas regiões lá, e aquele material escuro vai afetar o balanço de energia, né? Também o albedo da reflectância é muito alta das geleiras, né? Então, vai ter mais absorção de energia, e com isso pode desencadear maior derretimento do gelo. Essa é a hipótese. Mas, para mim, eu ainda estou com cautela. Eu quero saber a extensão disso. Inclusive, eu quero entender se é possível a gente detectar por satélite essas manchas de cinza de queimado, para poder entender a extensão. Localmente, já tem algumas evidências. Isso foi até mostrado nas reportagens. E tem alguns estudos bem localizados. Mas esse é o tipo de assunto que eu gosto de colocar na caixinha de hipóteses que precisam ser testadas. É uma forte evidência que tem. No caso, que a gente acha assim, que a relação indireta da Amazônia, dinâmica de queimada, de desmatamento, são as emissões de gás de efeito estufa, que vão aumentar o aquecimento global, que, por sua vez, afetam lá aquele ecossistema. E o último ponto que eu queria falar, que você mencionou, sobre o ponto de não retorno. Ouvindo cientistas, especialistas da Bolívia, do Peru, no webinar de hoje, pessoas estão medindo isso há décadas, eles falaram de várias geleiras que desapareceram. Então, isso aí assim, pode acontecer, sim. A gente sabe, no nosso estudo, os últimos glaciares da Venezuela, na região tropical, ali, está com uma área muito pequena, assim, bastante reduzida. Então, e esse tema de pontos de não retorno, tem uma literatura bem interessante que tem os sinais precoces de pontos de não retorno, né? E esses sinais eles vão se manifestar primeiro. Então, a gente tem que usar a ciência, usar a nossa capacidade de inovação tecnológica para medir isso e tentar ter as evidências comprovadas cientificamente para alertar a sociedade, principalmente os tomadores de decisão. No caso da Amazônia, o ponto de não retorno já foi postulado, né? Tem essa hipótese, mas já tem sinais precoces, talvez, em curso, essa seca das várzeas. Só para vocês terem uma ideia, o caso que mais me assustou foi das comunidades de várzea aqui próximo de Belém, que fazem a colheita do açaí, e eles estão indicando que a água da várzea não está chegando e está reduzindo a produção do fruto. Em outros locais, tem tido o aumento da salinização da água, provavelmente já a entrada do oceano, na foz ali do Amazonas, que já está prejudicando também o fruto do açaí. Então, esses são sinais precoces, né, que a gente tem que logo ter capacidade de identificar, de mapear, de quantificar, para ter um debate mais qualificado e sério com a sociedade, com os políticos, sobre a questão
das mudanças climáticas, para ter estratégia de mitigação e adaptação, porque o problema está em curso, né? A gente não pode esperar a salinização chegar, antes vai ter muito problema, né? Luiz? Você está mutado, Luiz. Pronto. Acho que a minha pergunta é muito parecida com a do Joly, mas no caso, em relação ao Pantanal. Quer dizer, quando vocês dizem lá no Map Biomas que houve uma perda, a redução percentual da superfície de água, né, no Pantanal é de 68%, eu pergunto a você se isso já não já ultrapassou de muito o ponto de não retorno. Quando você perde praticamente 70% da superfície de água num bioma como o Pantanal, eu não consigo imaginar que nós possamos voltar à estrutura anterior. Não sei o que você me diz disso. Bom, esse é um exemplo, assim, dos mais dramáticos, mais críticos que a gente detectou. E eu acho que a sua colocação é muito pertinente, principalmente pelo aumento das queimadas nesse ecossistema, que já pode ser uma consequência dessa mudança, né? dessa transição no ecossistema, está se tornando mais seco cada vez mais. E é uma hipótese muito plausível, né? Agora, eu acho que a ciência ela precisa investigar com mais detalhe para ser conclusivo, mas as evidências estão aí. E é uma das áreas que eu, como você colocou muito bem, que parece que já passou do tipping point, né? Então, essa é uma hipótese plausível. Eu acho que vale a pena ser investigada, né? Quando falo de Pantanal, eu não sou especialista desse ecossistema, eu não conheço. E a gente precisa, o Map Biomas, nós precisamos buscar especialistas e aprofundar mais nesse tema. E a gente conta com a comunidade científica brasileira para explorar esses dados também, né? Se vocês tiverem na Unicamp interesse de investigar a fundo esse tema do Pantanal, é só conversar com a gente aí. Mas você colocou uma hipótese que eu acho que ela é muito, muito plausível e, somado com o tema do fogo, faz todo sentido. Eu teria outras questões, mas acho que a Gabriela levantou a mão, o Joly também, depois eu volto. Obrigado, Otávio. Obrigado pela pergunta também, Luiz. Eu tenho um monte de curiosidades, na verdade, mas eu não vou perguntar todas. Eu fui anotando aqui, porque eu também trabalho com imagens, né? Só que eu trabalho com imagens médicas, mas várias das coisas que você falou aí fazem bastante sentido para mim, então eu tinha umas curiosidades. Mas uma bem, assim, boba, mas que eu quero perguntar, você começou falando que a seca de 2021 foi a pior que a gente teve nos últimos anos. E quando a gente teve as de 2014, 2015, eu tive a impressão de que essas foram as piores, mas eu não sei se é porque talvez tenha sido mais divulgado na mídia, ou porque foram as primeiras nos últimos anos que foram tão fortes. Só queria que você comentasse isso. É com base na superfície de água que a gente chegou nessa conclusão. Foi onde teve a maior redução, né, na série histórica de 35 anos. Agora nós tivemos... São mega secas aqui na Amazônia. 2010 foi uma mega seca. E realmente um evento de El Niño, né, que aumentou também a quantidade de queimadas na região. Agora, Gabriela, minha colocação é mais posso... relacionada à superfície de água, né? Na série histórica foi o ano que perdeu mais. Menor... Posso só fazer uma colocação? É que eu acho que isso que você está falando, Carlos, é com relação à Amazônia, né? Porque 2014... 2010... Então é isso, é porque para nós, 2014, para nós do Sudeste, 2014 foi um período muito, muito mais seco do que 2021. Então, eu acho que é nesse sentido, Gabriela, porque essas secas não são distribuídas de forma homogênea no país ao longo do tempo, né? Certo, acho que é isso, então, porque do ponto de vista da nossa bacia aqui, do Cantareira e tal, a impressão que eu tive foi que 2014, 2015 foram bem piores, assim, mas então talvez seja isso.
E também a minha colocação, acho que também não foi muito precisa. Na série História de 35 anos de mapeamento de superfície de água, foi o ano que a gente detectou a menor superfície de água no país. Então, agora, tem que olhar, eu acho que do ponto de vista climatológico também, né? Quais foram os grandes eventos de seca no país e como eles se manifestaram. Agora, nós tivemos vários El Niños extremos aqui na Amazônia. Então, no trabalho com o Marengo, está bem documentado, né? Então, uma maior frequência de El Niños extremos na Amazônia. Esse é um dos indicadores que realmente está tendo alguma mudança no clima, tá? Para a Amazônia. Agora, como a Simone colocou, tem que regionalizar o problema também. A gente tem que olhar do ponto de vista geográfico, né? Eu estou muito mais próximo aqui, trabalho muito tempo aqui, e esse contexto que eu coloquei diz respeito à questão de quanto a gente conseguiu mapear de água nesse período. Então, em 2020, foi o ano que a gente detectou menor superfície de água. E em 2021 teve uma redução ainda, ou seja, na base atual, a gente ainda pegou uma pequena redução também. Tá, eu vou só fazer rapidinho, pessoal, mais uma pergunta técnica que eu fiquei bastante curiosa, que é como é que vocês medem as águas subterrâneas? Que tipo de comprimento de onda é usado para isso? Esse aí é uma técnica bem sofisticada, usa dados de gravimetria, tá? São 2 satélites que medem impulsos gravimétricos, precisa de área muito grande, então a massa d'água subterrânea afeta o sinal de gravimetria, e com isso é possível, se tem redução de água, é possível ver uma anomalia no sinal que indica redução de água. Nós não fazemos isso, quem fez isso são os especialistas lá de Princeton. O que eles fizeram foi pegar os dados de gravimetria para a bacia do São Francisco e correlacioná-los com nossos dados de superfície de água. Eu mostrei naquela série histórica lá e acompanha. Eu estava lá em Princeton para o evento do Amazônia Leapfrog, conversei com o grupo, o professor Maxwell, que foi o orientador da Maria. A gente já está começando a trabalhar em termos de cooperação técnica, porque a gente quer trazer essa tecnologia para cá. Eu nunca trabalhei com esses dados, eu estou bastante também curioso para entender como é que é feita essa calibração do dado, como é que é feita a extração da informação. Mas a técnica é essa, Gabriel, usando sensores gravimétricos, tá? Que mede mudanças, anomalias em massa, né? E com isso, quando reduz a água subterrânea, vai ter uma mudança nesse sinal, e é possível inferir a superfície, né? Eles usam técnicas bem sofisticadas para isso. Eu não domino essas técnicas, eu quero inclusive aprendê-las. Agora fiquei bem curiosa para entender como é que é feita essa medida de gravimetria. Beleza. Não eu explorei os dados, inclusive os dados estão disponíveis na plataforma do Google Earth Engine, já pré-processados. E confesso que realmente muita cabeça para entender. Lá na empresa foi bem legal, eles mostraram como funciona o modelo, como é que eles conseguem usar o dado de gravimetria para inferir. É uma modelagem, tá? É uma modelagem, não é uma medição direta da água subterrânea, é uma inferência a partir de dados de gravimetria. Certo, obrigada. É que eu não sei nem o que, assim, como é medido esses dados de gravimetria. São dois tipo de sensor? Dois sensores, eles campo gravitacional, eles são sensíveis à mudança do campo gravitacional. São os satélites Grace, né? Grace, da série Grace, exatamente. Certo. Tá bom, vou passar a palavra para o pessoal aqui. Se tiver mais informação, eu tenho e-mail, vou te mandar. Tá bom, eu quero. A gente vai reproduzir isso para as grandes bacias do continente. Eu quero. Depois, se sobrar tempo, eu volto para outras questões técnicas, mas por enquanto. Jolie. Quando você respondeu uma das questões, você também frisou isso bastante na sua fala, que é a questão da base científica ou da base de conhecimento que você precisa utilizar para você ter
políticas melhores. Eu me lembro, na época da construção de Tucuruí, a discussão era se a construção da represa ia levar uma salinização dos pontos de captação de água lá de Belém. Mas ninguém tinha dado para saber o fluxo real que você... Então, você ficava com uma discussão que não levava a nada e se criou uma falsa impressão depois que ela ficou pronta, que não, os cientistas erraram, porque não chegou a ter uma salinização, e isso é uma coisa muito perigosa, né? Então, eu acho que esse seu cuidado de não, eu estou tratando como uma hipótese essa questão dos Andes, porque a gente ainda está estudando como é que o processo ocorre. Hoje a gente já conhece muito melhor a questão de fluxos na Foz do Amazonas e sabe o que está acontecendo. Tá? Bom, a gente precisa ampliar, no caso desse projeto, o mapeamento de campo, a coleta de dados de campo. O sensoriamento remoto ele revela muita coisa, mas a gente precisa... Bom, tem por trás do trabalho, tem um trabalho estatístico forte de validação desse mapeamento. Mas quando a gente entra no território de medir qualidade de água, né? Esse processo de carga de sedimento, eutrofização, poluição por mercúrio, precisa muito trabalho de campo. Então, a gente sabe que tem limitações do sensoriamento remoto. E essas hipóteses a gente tem que deixar bem claro, né? Porque pode a ciência perder credibilidade. Então, a gente sabe que é exatamente delicado, nós temos mais responsabilidade para comunicar com a sociedade e temos que ter dados seguros, né? Testados, validados e também verificados pelos pares, publicados. Então, hoje a gente até pode fazer pesquisa um pouco mais rápido, mas a gente tem que passar pelo processo científico, rigoroso, para ter a informação bem qualificada. E lembrando que na ciência a gente vai construindo conhecimento aos poucos, né? Amanhã, uma hipótese que hoje a gente tem evidências de que ela se sustenta, amanhã ela pode ser refutada. Então, a sociedade não entende também como uma ciência opera, né? Ela pode mudar de opinião, né? Com base numa nova evidência. Mas hoje, assim, cada vez mais, quando a gente trata de política pública, informar a sociedade e tudo mais, a gente tem que ter cautela. Emília? Oi, Carlos. Eu não resisti, eu já abri a plataforma aqui, tá? Legal. E aí, porque eu trabalho com corpos d'água muito pequeno, eu trabalho com corpos d'água urbanos, com córregos e rios urbanos. E fui lá para Campinas, logo para Campinas, para ver como é que está o mapa, né? Fiquei muito curiosa, porque de todos os rios que cortam Campinas e córregos, só aparecem 2. Mas são 4, pelo menos 4 córregos têm mais ou menos o mesmo tipo de volume, né, de largura. Qual a Eu largura queria entender. Oi? A largura média desses córregos? Ai, peraí que eu não sei de cor, é só porque eu vi que aqui tem o Jaguari e tem o Atibaia, e eu não achei o Capivari. Só um minuto que eu tenho que procurar isso aqui. Enquanto você procura, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Um ambiente bem difícil para a gente trabalhar são as áreas urbanas, porque tem muita sombra de prédio. Então, a gente acaba tendo, quando a gente aplica a nossa técnica, acaba tendo muito sinal de falso positivo de detecção de água. Então, a gente aplica um filtro muito rigoroso nas áreas urbanas, porque a gente sabe que nesse tipo de área a detecção ela tem problema. Então, pode ser isso. Outro fator que pode subestimar o mapeamento na área urbana é a largura do rio. A gente está falando, mesmo na escala de subpixel, a gente precisa ter um rio com uma largura suficiente para que ele consiga, essa informação consiga sensibilizar o pixel e ter o sinal que tem água lá.
Eles têm normalmente entre 11 e 15 metros de largura. É possível de detectar. Nessa faixa de 15 é possível, que é metade do pixel. 11 já ficaria assim, está naquele limiar de que se a gente botar, a gente vai acabar incluindo muito falso positivo no Não, porque eu achei interessante assim, que o que está dentro da APA, da Área de Proteção Ambiental do município, de uma das APAs, que é o Jaguari de um lado e o Capivari, o Jaguari e o Atibaia, ele está praticamente inteiro aqui. Né? E aí o Capivari, que é o outro, que está dentro do cerrado, portanto, seria mais fácil ser detectado, não tem nenhuma linha. Eu vou olhar essa região. O Rio Capivari não tem nem... Eu fui caminhando pelo Rio, porque ele vem lá de Jundiaí e vai parar no Tietê, né, direto. E ele não existe... A largura está nessa faixa de 11 a 15. 15, 16. Ele é até um pouco mais largo que o Atibaia. E dele não tem nada. Ele tem assim, às vezes pode estar acontecendo também que o leito está lá, mas a água está mais reduzida, né? Eu vou olhar com um pouco mais de detalhe essa região e te dar um retorno sobre por que o algoritmo não funcionou. Mas é bom ter esse feedback também, porque isso ajuda a gente a ver se é possível melhorar a detecção. Tem outro sensor que a gente está usando, que é o Sentinel-2, o pixel de 10 metros. A gente consegue resultados muito melhores. Inclusive, a gente conseguiu ter um melhor sinal desses rios estreitos e para até estimar a app que deve estar protegida. Então, no Unisat, ela nem aparece como app. Sim. E a gente não integrou ainda, porque a série histórica do Sentinel é mais curta. Então, o que o Mapa Biomas Água vai fazer é ter um produto separado de mapeamento mais detalhado só com o Sentinel, mas vai ter limitação na série histórica, que deve ser 2015 para cá. Tá? Mas obrigado pela observação. Eu vou investigar esse caso e se tiver alguma explicação... Do município tem dados muito interessantes. As estatísticas são incríveis de pegá-las do jeito que elas estão aqui. Né? Eu só fiquei curiosa, eu falei, vai que dê. Que tem 5 rios, mais ou menos a mesma largura, que cortam o município. Né? E só 2 estão aparecendo, os outros não estão aqui, entendeu? Mas... Vamos investigar. Adorei isso aqui, nossa, eu me diverti bastante aqui com o seu... Vou aqui o meu e-mail, tá, para vocês. O Luiz tem, eu vou botar para que os demais, se tiverem interesse, entrar em contato para continuar essa conversa. Não sei que a gente vai estar batendo papo tem um tempinho, mas depois da conversa aqui a gente pode interagir com vocês também. Tá certo, porque eu acabei de achar alguns reservatórios na cidade que eu não sabia que tinha, entendeu? Bom, né? Aparecendo. E praticamente do tamanho da Lagoa do Taquaral, que é o parque municipal daqui. Eu falei, opa, vou começar a procurar isso aqui. Mas muito legal isso. Legal, obrigado. Parabéns. Nossa. Feedback. E pela observação, a gente vai investigar. Simone. Carlos, eu queria parabenizar pela apresentação, pelo trabalho, pela plataforma e deixar... Eu não tenho nenhuma pergunta, quer dizer, eu tenho várias, mas, enfim, eu vou dar depois uma olhada no trabalho, nos artigos, e qualquer coisa eu entro em contato, mas eu queria só falar para as pessoas que estão nos assistindo... A Cris e eu temos um aluno que está usando o material do Mapa Biomas para o trabalho dele aqui para a região de Campinas, e a equipe do Mapa Biomas é muito acessível. Todas as dúvidas e questões que ele teve, e ele falou com o pessoal do Mapa Biomas, e todo mundo foi muito solícito em retornar, em explicar, em tirar as dúvidas. Então, parabéns, vocês têm um trabalho muito maravilhoso que vocês construíram, né, essa plataforma, e, para além disso, todo mundo muito aberto para apoiar o uso da plataforma. Então, eu queria agradecê-los, viu? Simone, obrigado. E a gente fica feliz de saber, né, que esse esforço do grupo ele está tendo um impacto positivo. O objetivo é isso, a gente quer que os dados sejam úteis, né? E muitas das vezes a gente precisa
colocar energia para explicar o que está, qual é a ciência por trás, como a gente processa. Queria ressaltar também que é tudo open source, todos os códigos são abertos. Tá? Esse caso lá da estudante de Princeton, da brasileira, foi bem interessante, porque tem muito produto do MapBiomas, nós temos um algoritmo de inteligência artificial que detecta o pivô central de irrigação. E um aluno de doutorado lá de Princeton testou, está publicado, e a gente abriu o código, o modelo está lá. E ele aplicou lá nos Estados Unidos e conseguiu mapear o pivô central de todo lá o estado lá. Eles vão fazer agora com o Arizona. Então, um professor que eu conversei lá, o Red Max, disse, olha, está funcionando, que é uma beleza. A gente vai conseguir mapear todos os pivôs centrais de irrigação dos Estados Unidos. Ou seja, a gente está dando também oportunidade para aplicação em outros países. Né? E é uma ciência colaborativa que a gente quer desenvolver. Isso faz parte da cultura do MapBiomas. Eu queria até estimular também os alunos da Unicamp para ficarem de olho no calendário do prêmio MapBiomas, que ele é dedicado para os estudantes de graduação. Então, tem vários casos, várias aplicações fantásticas do uso do dado do MapBiomas, né? E aí, a gente está sempre divulgando as edições desse prêmio, deve estar no segundo semestre, a próxima edição, e convido os estudantes para começarem a meter a mão na massa lá nos dados, aplicar os dados e submeter propostas, né, para participar da premiação. Desejo sucesso também no uso dos dados. Muito legal. Pessoal, alunos, ninguém vai fazer uma pergunta? Vocês estão aí, todo mundo? Vamos lá? São só totens. Só figurinhas aqui, só bolinhas coloridas. Bom, enquanto isso, acho que eu vou repassar a palavra para o Luiz. Antes de você levantar, eu já ia passar a palavra para você, Luiz, vai. Acho que a Emília também pediu a palavra, não sei se ela estava no mesmo embalo da pergunta anterior, Emília, se quiser falar, depois eu falo. Eu só acho que eu esqueci de tirar a mão, pera. Ah, então tá bom. Não, então, Carlos, mais uma vez, obrigado. Eu fico pensando que existe uma articulação, uma interação entre vários dados que acabam confluindo, então, nessa diminuição, vamos dizer assim, das águas superficiais no território brasileiro, Amazônia, etc. Mas eu fico pensando, quer dizer, então, estou pensando a esse trabalho que saiu, eu acho que no Scientific Reports, do Esprit Smith, atividades humanas estão secando a Amazônia, e ele mostra um déficit, né, uma tendência a um déficit na pressão de vapor de água, um declínio, portanto, na umidade do ar. E aí você tem a questão também das chuvas, a questão dos rios voadores, da reciclagem. O Antônio Donato Nobre chama de bomba biótica, isso ele e outros cientistas chamam de bomba biótica. E você tem também, então, essa diminuição do nível das águas subterrâneas, dos aquíferos, nem sei se em todos os aquíferos do Brasil, mas claramente, pelo que eu li, pelo menos aqui no Guarani, sim. E isso significa um conjunto de sinergias, tá certo? Quer dizer, porque não existe nenhum desses fatores que está contrabalançando ao outro, mas está, pelo contrário, reforçando um ao outro. Então, a minha pergunta a você seria se não existe um modelo que possa tentar, de alguma maneira, captar a dinâmica de alça de retroalimentação de todos esses processos, quer dizer, aí incluindo, inclusive, também os incêndios, desmatamento, etc., etc., porque, no fundo, cada um desses fatores está mostrando um ritmo, mas eu não sei se você combinar esse conjunto de fatores, você obtém um resultado que seja mais próximo da dinâmica real, digamos. Bom, você fez uma síntese muito boa aí, né? Dessas sinergias, feedbacks positivos possíveis desses diferentes vetores aí de mudança. É possível, né? A gente tem visto, né, tentativas na ciência, pela ciência de modelar isso. É bem complexo. Eu estou estudando sistemas complexos agora. Mas eu comecei a ficar interessado nesse tema de sistemas complexos
com a outra agenda, a agenda de controle de desmatamento, do ponto de vista de aplicação de políticas públicas. Eu estava fazendo uma apresentação na Universidade da Califórnia, de São Francisco, e mostrando, naquele período, eu considero período de ouro aí do controle de desmatamento, que o PPCDAN estava sendo aplicado e teve uma redução drástica do desmatamento. Os municípios estavam envolvidos, os estados estavam envolvidos, o governo federal, a sociedade civil. E eu estava mostrando o mapa, né, institucional, dos atores e tudo mais. E aí uma pesquisadora já aposentada no evento, ela disse, isso é um sistema complexo, vocês, que é aplicado, né, na questão social, no controle de desmatamento, etc. E aí eu me interessei. Tem uma literatura bem interessante, Luiz, da Donella Meadows, que mostra que em sistema complexo você tem que identificar os pontos de alavancagem do sistema. Uhum. E ela classificou 12 pontos de alavancagem possíveis em sistemas complexos. Ela estudou corporações, países, ecossistemas naturais. Ela deixou uma literatura, um legado muito bom sobre esse tema, que essa professora me apresentou, né? Eu não conhecia essa literatura. E por que eu estou trazendo isso para cá? Porque a gente está no esforço agora de aplicar esse framework de sistemas complexos para a questão do controle do desmatamento, né, envolvendo a parte do setor privado, governamental, o papel do terceiro setor, das comunidades, etc. E vendo onde estão esses pontos de alavancagem, tentando identificar. Isso se aplica no que você está descrevendo. Então, acho que o primeiro passo que os cientistas que trabalham com modelagem e tudo mais precisam ver é entender onde estão esses subsistemas, as suas sinergias e quais são esses pontos de alavancagem. Ponto de alavancagem é bem interessante, que a Donella Meadows colocou uma classificação hierárquica, fez um ranking, né, de 12 a 1, e esses sistemas, onde você interfere, você vai ter maior ou menor atividade para mudar o sistema. Então, acredito que, talvez cientistas especializados na área já estão usando isso, esse framework, tá? Mas eu tenho pensado nisso que você está colocando, na ótica de mapear. Por que é importante ver esses pontos de alavancagem? Se mudar aquele ponto no sistema, o risco de tipping point, de alteração do sistema, é muito maior. E a outra pergunta é, o que é que a gente está conseguindo medir? A gente está olhando o ponto crítico do sistema, a gente está colocando a nossa energia, a nossa atenção para medir, e é importante mesmo para esse sistema. É variável-chave, né? Exatamente. Então, eu não tenho uma resposta à sua pergunta, que eu tenho são muitas dúvidas, muitas questões, né? E eu acho que a gente precisa atacar. Agora, eu acho que a gente precisa de um framework, de uma abordagem para atacar esse problema, e nossos recursos são limitados, financeiros, a gente tem pouco tempo para lidar com essa questão de crise climática, a gente precisa de muita inovação, né, para tentar modelar isso. Eu adoraria ver isso acontecer, né? A gente acha que tem que ser um esforço coletivo, né? E hoje a tecnologia computacional avançou bastante, né? Tem muitos dados e tudo mais, a gente precisa realmente formular bem o arcabouço teórico e uma metodologia para abordar o problema. Mas acho que é nesse caminho que você colocou. Porque eu só, ainda insistindo um pouco na questão, porque quando você pega o caso do IPCC, por exemplo, dessas climáticas, basicamente as projeções que eles fizeram no que se refere ao aumento da temperatura estão corretas. Uhum. Mas em outros aspectos não estão. Elas foram muito conservadores, a questão do ritmo da elevação do nível do mar, no ritmo do degelo, as projeções se mostraram conservadoras. E eu fico pensando na questão da projeção em relação exatamente à diminuição dos recursos hídricos, né? Então, no painel brasileiro, acho que em 2013, depois de 2016, né, acho que, se não me engano, houve uma segunda edição, fala-se em diminuição da pluviometria, da chuva, em suma, em todas as regiões do Brasil, menos no sul. E no sudeste, me parece que havia uma oscilação em relação a isso. Esse dado, eu suponho que, claramente, ele advém de uma projeção sobre a questão de mudanças climáticas, porque esse é o painel brasileiro sobre mudanças climáticas. Uhum. Mas eu fico pensando se os elementos que você traz não poderiam alterar essas projeções. Ou seja, quando você mostra um ritmo, por exemplo, sobretudo a partir de 2010, aquele
aquele gráfico sinistro, não é? Em que, de repente, começa a cair muito rapidamente a superfície, sobretudo na Amazônia, se não me engano, só na Amazônia ali, né? No teu trabalho de 2019. Então, eu não sei se por exemplo, essa redução aqui ganha o quê? Ganha uma aceleração muito grande. A partir de 2010 ou 2000, não me lembro, até 2017, ganha uma aceleração muito grande, tá certo? Se essa aceleração, por exemplo, ela está contemplada nos modelos climáticos, ou se ela, na verdade, vai alterar completamente essa questão, certo? Tem que acoplar. Bom, acho que, voltando um pouco atrás, quando o Tasso Azevedo me procurou para discutir a possibilidade de criar o mapa biomas, a pergunta que ele queria responder era que queria melhorar os nossos modelos de projeção de emissão de carbono, estimativa de emissão de carbono para o Brasil. Gases de efeito estufa em geral. Eles têm o painel SEG, e aí tinha um problema sério com o uso de cobertura da terra. Era uma aproximação apenas com dados de desmatamento da Amazônia. Então, ele queria ter um dado mais robusto para melhorar as projeções do SEG, né, para os gases de efeito estufa, para fazer o inventário nacional. E essa foi a motivação para ele, né? Então, acho que aí é um exemplo de que, com melhor informação, você consegue ter um modelo mais robusto, né, de estimativa para fazer as projeções. Então, aí o MapBiomas ele tem um efeito assim, de inovação que veio um atrás do outro, né? Várias perguntas foram sendo... Essa questão da água, por exemplo, como eu coloquei, né? Sentiu necessidade de melhorar os mapas do MapBiomas anuais de superfície de água, que estava subestimando. Então, eu acredito que é possível, né, à luz de novas informações, de um conhecimento mais robusto, melhorar essas projeções, com certeza. Agora, se eu entendi bem, você falou também desses efeitos de feedback positivo, né? Porque a gente está começando a conectar. Exatamente. Isso eu acho que os modelos precisam avançar mais, porque eles trabalham em caixinhas isoladas, né? Então, acho que é possível ter melhores projeções com melhor informação e integrando os modelos. E esse framework que eu falei, eu acho que ele é uma boa alternativa para você atacar sistemas complexos. Então, mas tem muito trabalho pela frente. Acho que, assim, esse tema de modelagem, se for uma oportunidade, depois, a gente está fazendo projeção de risco de desmatamento na escala de 1 ano. Então, usando inteligência artificial. Estava lá em São Paulo ontem, no evento do Mundo Geo, apresentei no painel lá. A gente está acertando 76% do desmatamento mensal, então, nas áreas de risco alto e muito alto, no raio de 4 quilômetros. Isso é uma informação fantástica. 4 quilômetros, essa é a precisão geográfica, mas se você concentra os esforços de controle, de prevenção de desmatamento nessa região, você pode ter ganho significativo para reduzir o desmatamento. Então, esse modelo, ele pode até ser aprimorado, a gente pode melhorar a precisão, mas é a questão de evoluir, né, no conhecimento, de ter cada vez melhor informação para poder fazer as projeções. Então, a gente está animado aqui com os resultados das projeções, não feliz com os resultados do desmatamento, porque a gente quer errar a previsão, mas só vai conseguir errar se a informação for usada para controlar e prevenir desmatamento. E a gente está com esforço com os estados, o Ministério Público Estadual, que atua nos municípios para implementar ações de prevenção de desmatamento. O Brasil já teve sucesso, né, para controlar isso. Quer dizer, pelo que você está dizendo, quando você afirmou sobre a questão desse prejuízo que está havendo na cultura do açaí, por causa exatamente do recesso, da retração de águas, quer dizer, esses processos eles já estão, não se trata tanto, se trata ao lado das projeções, mas é possível já mensurar que há prejuízos tangíveis e bem substanciosos, bem robustos, em suma, em relação à produção agrícola ou à extrativa atual. Quer dizer, quando se fala, por exemplo, do processo do agronegócio no centro-oeste do Brasil, pelo que lia, não muito recentemente, num artigo, falava que já se tinha perdido a chance da safrinha, da safra do milho, por exemplo, por causa da diminuição do nível de chuva.
Não sei se isso essa questão com a qual você está trabalhando, com essa questão da água, supõe exatamente essa reciclagem da água e já impactos presentes, né, na capacidade de produção de alimento, digamos assim. Tem, numa das conferências que nós tivemos, teve uma discussão nesse sentido, né? Então, afeta a produção de energia, a produção de alimentos e o abastecimento de cidade. Aí, a demanda que surge lá é que a gente precisa colocar cifras no impacto para a sociedade acordar e o governante também acordar. E o setor privado, inclusive, também acordar e voltar a ter uma defesa pela agenda ambiental. A gente não está fazendo isso, a gente não tem essa expertise, a gente busca parceiros. Lá na reunião de Princeton, que participei, teve vários especialistas, o pessoal da Climate Policy Initiative está interessado nesse tema também. Eles precisam pegar as evidências científicas, colocar, né, fazer análise econômica, colocar as cifras e, com isso, puxar uma agenda de política pública para reduzir o impacto, né? Então, infelizmente, a sociedade só acorda quando a gente começa a ver o prejuízo econômico. Esse é o problema. Então, a gente não tem... os dados eles estão abertos, a gente espera que especialistas usem esse tipo de informação. Com essa segunda crise hídrica, né, sucessiva, atingiu bastante a lavoura do sul, sudeste do Brasil. A pergunta que eu fiz para os especialistas locais, quanto é o prejuízo? Qual foi? Ninguém estimou ainda, né? Então, acho que precisa avançar nessa agenda também, né? Parece que as estimativas estão muito mais no sentido de quanto que se deixou de ganhar do que quanto que se perdeu. Exatamente. Agora, essa coisa da safrinha, o pessoal já está sentindo na prática, né? Já está tendo... E só é viável essa agricultura porque tem a safra e safrinha. Então, a gente já tem análise econômica locais apontando isso. Eu só queria fazer um comentário breve, essa conversa... Mas, quando eu vi aquele resultado da Várzea, eu fiquei assustado. Pode ter algum problema no dado. Aí eu procurei alguns especialistas que trabalham naquele ambiente, a Embrapa de Roraima. E aí o pesquisador que está monitorando aquele território, ele disse que essa seca na Várzea, ela já está afetando a produtividade agrícola. E eles estão medindo em dois ambientes, na área realmente está antropizada e na comunidade indígena. Então, tem problema de pesca, redução, do lado da comunidade indígena, e lá do lado dos pequenos produtores rurais, na produção. E ele falou o seguinte, não adianta voltar água no outro ano, porque vai ter, né? Vai ter chuva, mas o problema é o impacto no solo, na microbiologia do solo. Ou seja, o solo ele vai sofrer mais com essa seca, então ele não vai ter mais a mesma capacidade produtiva no outro ciclo. E a gente não está nem atentando para isso. Quando eu vi esses resultados, ele me passou as publicações, aí eu fiquei mais confiante com o nosso resultado. Eu não tenho realmente aquela região está secando, tem as evidências lá. Mas é isso que agora, quanto é o prejuízo disso? Quanto custa isso? Qual é o impacto negativo na economia? A gente precisa quantificar, precisa avançar mais. Mas só para você ter uma ideia, a água volta, mas o solo não recupera rápido, né? O sistema produtivo ele entra em colapso primeiro. Exatamente. E o Brasil é um país particularmente vulnerável, tá certo? Que é um Brasil... Se não chover no Japão, tudo bem, o pessoal continua fazendo chip, não tem problema. Mas se não chover no Brasil, os caras não conseguem tirar nada da terra, tá certo? E é essa que faz com que o Brasil seja um país particularmente vulnerável à questão, sobretudo a questão alimentar, né, que está associada imediatamente à questão da chuva, da água. Obrigadíssimo, Carlos. Muito obrigado mesmo. Prazer enorme. Não sei se tem uma última pergunta. Agradecer o convite pelo Luiz, uma satisfação enorme estar com vocês. Obrigado pelas perguntas e também pelas ideias aqui, né, que vocês estão trazendo. As discussões são muito assim, pertinentes e a gente acaba se interessando mais pelo tema. Essa questão do impacto da informação em políticas públicas, de assimilação da informação pela sociedade, acho que é uma agenda
prioritária para nós, né? Então, a gente espera que a ciência ajude aí as melhores tomadas de decisão aí para o futuro do país. Carlos, muitíssimo obrigada pela apresentação, realmente foi ótima. Eu até tinha uma dúvida pequenininha técnica, que era sobre o que você falou sobre o subpixel, né? Que eu entendi que vocês conseguem detectar alguma coisa sobre pixel. Aí é só uma dúvida rápida. Vocês precisam de mais imagens, provavelmente com grades sobrepostas, para conseguir detectar isso? É assim que vocês fazem? Não, vou te explicar rapidamente aqui, sem imagem. Uhum. Quando você tem a informação do pixel, a gente combina as informações das bandas e pega aquele valor do pixel em reflectância, ele te dá uma assinatura espectral, tá? Sim. Ele te dá aqui eu tenho uma assinatura espectral característica de água, de solo, de vegetação, tá? De área de superfície permeável. Esses são os principais componentes, né, da reflectância. Eles raramente são puros, tá? Eles são geralmente uma mescla, uma mistura de vários componentes. Quando você olha o espaço espectral na imagem, é uma forma. Agora, quando você analisa esse espaço espectral no scatter plot, n-dimensional, essa nuvem de pontos elas vão plotar e você vai ter nos extremos dessa nuvem de pontos os pixels candidatos a serem puros. Então, a gente tem que encontrar qual é a melhor informação pura daquele material. Aí nós montamos uma biblioteca de componentes puros. Essa biblioteca de componentes puros, ela vai explicar, a partir desses sinais puros, toda a mistura de pixel que tem na tua nuvem de pontos. Aí a gente usa um modelo matemático para isso. Se eu pegar um triângulo, fica mais fácil, né? Se eu pegar um triângulo, eu tenho... Meus extremos são os componentes puros. Tudo que está dentro do triângulo é uma mistura. É igual aquele diagrama de solos que a gente estudou, né? Que faz a classificação de solo com areia, argila, silt. É mais ou menos isso. Aí, o que é que a gente faz? É um modelo de sistema de equações lineares. Eu conheço o meu componente puro. E eu decomponho ele... o meu pixel, ele tem vegetação, solo, tem sombra, que é a água, né? Ele tem a vegetação seca. Eu tenho 4 componentes principais no meu pixel. Eu tenho os valores deles puros, eu tenho a reflectância do pixel de mistura. Aí eu tenho o sistema de equações lineares. Aí eu acho a proporção de cada componente puro dentro do pixel. Porque o pixel vai ser a soma dos componentes pela sua proporção. Entendeu? Eu te mando os papers. É uma modelagem linear. A gente sabe que a interação do fóton é não linear. Então tem um resíduo da equação. Então a gente tenta modelar linearmente isso, sabendo que é um sistema não linear. Esse resíduo tem que ser muito baixo para o modelo funcionar. No meu doutorado, eu estava intrigado para criar um modelo genérico. Eu tive sucesso com isso. Eu consegui olhar o espaço espectral do dado Landsat em escala bastante alta e criei uma biblioteca genérica pura. E tem mais de 100 artigos que usaram a minha biblioteca espectral para modelar. Antigamente, o cara tinha que achar o pixel puro em cada imagem. Aí era difícil de comparar. Entendeu? Era difícil de comparar. Então, esse modelo genérico, ele ajuda a você normalizar os dados e aplicar. Vai sair um livro de aplicações de sensoriamento remoto usando essa plataforma da Google. Todos esses códigos que eu estou falando aqui estão disponíveis lá, tem um capítulo lá. Mas se você tiver interesse, eu passo para vocês. O MapBiomas disponibiliza esses códigos também. Inclusive, a modelagem espectral, tudo está aberto. Tá? Mas, assim, se tiver uma oportunidade, se quiseres conversar comigo, assim, eu posso te mandar também algum material de referência. Mas a prática é isso, né? A gente tem que conhecer o que é puro e depois a gente vai estimar a proporção daquilo que está dentro de cada pixel. Me passa o paper principal para eu dar uma olhada só. Eu trabalho numa área totalmente diferente, então... Em biomedicina já foi aplicado. Spectromixing, chama-se Spectromixing. Legal. Tem aplicação para também estudar a composição de tecidos. Sim, me passe, por favor.
Gente, então, acho que podemos encerrar, já são quase 6 horas. Queria agradecer a todos. Queria agradecer mais uma vez pelo convite. Carlos, obrigada. Muito obrigada. Disciplina. Torço para que a disciplina continue firme e forte. Aí. Valeu! Até uma próxima. Tchau. Muito Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.